Shabbat Shalom, todos nós possamos desfrutar dessa maravilha que Hashem tem para nós nesta noite. E, já sem mais delongas, vamos começar. É uma paraxá, eu estava comentando com os Arris, é uma paraxá, eu entendi, ela é muito dura, muito técnica, e é preciso muita habilidade para se dar bem. Ainda que a paraxá seja uma paraxá de contagem, né, de censo, algo extraordinário da parte de Hashem, com certeza ele tem uma bênção para você. Ele tem uma brahá para você, para sua família, e eu também desejo muito receber essa bênção. Veja bem, tentações e provações. No deserto, Israel enfrentou inúmeras tentações e provações, interna e externa. E eles lutaram, aqui tem no decorrer desse livro, nós vamos estudar Parashiot relacionada a essas batalhas em que Israel se envolveu. São muitas batalhas, mas são muitas bênçãos que sobreveio sobre Israel. Mas Hashem, antes dele tratar desse assunto do povo, do censo do deserto, observamos que nas parashiot anteriores foram muitas repreensões, muitas tratativas da parte de Hashem sobre o nosso cuidado, sobre como vamos nos comportar diante dele, como vamos ou como iremos nos comportar diante dos pedidos, diante da cerca que ele colocou para nós. E aí, de repente, nós começamos essa paraxá e vemos que Israel, a nação de Israel, ele vai enfrentar algumas situações. Mas aí vem a pergunta, parece que não entendeu nada que ela falou antes, parece que ouviu, mas ele não escutou, né? Na verdade, ele só ouviu. E para nós, porque Hashem preparou eles, preparou a mente deles, o espírito deles, porque Hashem sabe o que vai acontecer na sequência. E nós, às vezes, não sabemos. No caso lá, Israel, ele não sabia, mas tinha as batalhas aqui, as guerras contra os reis, né? Contra feiticeiro, contra eles mesmos. Então, enfim, é uma situação em que é preciso ter preparo. É preciso ter reservas espirituais para que a pessoa possa suportar. Porque sem uma reserva espiritual, essa reserva chama-se o óleo do Rua. Não é? Se nós estivéssemos sem óleo, lembra da parábola das 10 virgens? 5 tinha, 5 não tinha. E vocês sabem o que aconteceu. Então é preciso ter uma reserva. Porque sem essa reserva nós vamos estar enfrentando mais dificuldade ainda. Aí diz no fim do texto, aí diz que o maior inimigo é você mesmo. Desde Adão ao próprio Yeshua, essa é uma batalha que todo ser humano tem enfrentado, ou vem enfrentando. Ou seja, nós já nascemos e já começamos a ter algumas batalhas. Às vezes sem ter noção da batalha que nós estamos enfrentando, mas ao nascer já começa muitas coisas acontecer sobre a nossa vida. Então, é um desafio de fato que Israel enfrentou, e é um desafio que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas esse desafio ele é colocado por Hashem para nos testar, como foi o caso de Israel, né? O caso dos líderes, observamos Moshe, né? Cometeu alguns deslizes que
teoricamente, não era para ele ter cometido o deslize que ele cometeu, que vai ser estudado nas parashiot seguintes. Mas é necessário que nós vigiemos, é necessário que nós possamos ter fé. Essa questão da fé e da confiança, fé é uma coisa, confiança é outra. A fé, eu já expliquei aqui, é uma fé que você não vê, mas que pode acontecer. Mas a confiança, o bitarrom, é aquele que eu já falei também. Ainda que a situação esteja muito ruim, mas você acredita, você não deixa de acreditar. Então, não importa como esteja a situação, acredita que vai dar certo. E com Israel, às vezes, eles questionavam, não é? Eles perguntaram, aonde está a carne? Entendeu? Eles enfrentaram algumas situações e começou a questionar. Olha, nós não podemos, se tem uma coisa que nós devemos aprender, é não questionar. Nós precisamos agradecer a Hashem todos os dias. Para a nossa interação dentro das coisas de Hashem, quando era ofertado, quando era ofertada a oferta de paz, é a única oferta que é consumida no mesmo dia, a oferta de agradecimento. Essa oferta não fica para o outro dia. Por quê? No outro dia tem outra bênção, tem outro dia para nós agradecer. Então é necessário nós agradecermos todos os dias. Não vamos esperar passar o dia, sabe? Coisa assim. Temos que agradecer todos, não importa como foi o nosso dia. E com Israel parece que eles se esqueciam desse detalhe. Olha, todo dia tinha o man, que é o maná, tinha água, a rocha acompanhava eles. Ora, era motivo de agradecimento. Mesmo assim, um povo de dura serviço. A tentação de Yeshua. Assim como Israel passou pelo batismo, os sábios, os entendidos, eles têm essa noção, essa certeza de quando Israel saiu do Egito e passou pelo Mar de Juncos, conhecido como Mar Vermelho, ali eles submergiram, né? Ficaram abaixo do nível da água e tem isso como batismo. E com Yeshua não foi diferente. Quando ele passa pelas águas batismais ali do rio, não é? O que acontece? Ele praticamente ele já é conduzido ao deserto, já é levado ao deserto. Como homem 100% que ele era, ele teria que ser provado, ele teria que ser medido. Nós somos medidos. Às vezes nós esquecemos que estamos sendo medidos. Mas sim, estamos sendo. Então, para ver como a gente é medido, essa semana eu comprei, há uns 15 dias atrás, alguma coisa assim, eu comprei uma resina. Tá. Aí ontem chegou o dia de usar a resina. Pois bem, a resina não dava certo para aquilo que eu queria. A Salma já tinha aberto a latinha, o galãozinho da resina. E eu falei a ela, eu vou levar essa lata e eu vou tentar trocar. Eu acredito que vai trocar. Não, você não vai conseguir, você não vai. Tá. Mas eu levei a lata, o galão de tinta, de verniz. Rompido o lacre. Eu cheguei lá para a moça e o moço que me atende na loja, falei, escuta uma coisa, vocês têm coragem de trocar esse galão de tinta para mim? Ela olhou assim e falou, tem. Opa, já pensei, Baruch Hashem, né? Por quê? Era uma coisa que aos olhos dela não dava certo. Mas conversando com a Rick, que foi vendedor de tinta, ele falou, não, lá eles têm outra tampa e troca, mas eu não sabia. Então eu usei a minha fé. Pela fé, eu levei o galão de tinta e Baruch Hashem que trocou. Mas eu acreditei, porque se eu fosse ouvir ela, eu não ia levar, ia gastar mais dinheiro e não ia trocar. Ou seja, é preciso nós tomarmos iniciativa para alguma coisa que a gente ou que alguém fala na nossa cabeça que não vai dar certo, mas eu e você precisamos de acreditar, porque Yeshua, ele foi tentado. Agora, nós somos tentados a não fazer acontecer. Ela me tentou a não acreditar que ia trocar a lata, a tinta. Eu falei, se não trocar, sabe o que eu faço? Eu pego a lata, é uma coisa que não deve fazer, não façam isso.
crianças, não façam isso. Eu falei, se não trocar, eu pego a lata e despejo na calçada e vai embora. Não é assim que funciona. Mas Hashem, ele já tinha lá e já sabia que ia dar certo trocar. Pois bem, eu venci isso, eu acreditei que ia dar certo. Eu não fui naquilo que ela falou para mim. E quantas coisas o inimigo fala na nossa cabeça? Às vezes ele não entra dentro da gente. Ou porque existe muitas coisas que entrar ele não entra. Ele fica aqui, ó, buzinando na nossa cabeça, falando. Faz isso não vai dar certo. Isso, sabe, você não é capaz. É um monte de coisa. Imagina Yeshua, ó, pula daqui. Você não é o filho do Altíssimo? Fala com essas pedras que elas serão transformadas em pão e vai. Ou seja, foi tentado. E com Israel não foi diferente, gente. Quantas lutas essa nação, esse povo. Por que foi feito o censo? Por que as nações, os governos fazem o censo? Porque quando, é assunto também, tá aqui para nós discutir, mas eu já vou adiantar aqui. Veja bem, o censo ele é feito quando alguma coisa está fora de ordem, ou quando o dirigente, o governante não sabe como está e ele precisa de uma resposta, então faz-se um censo, faz-se uma contagem, faz-se uma entrevista para ver como que está, tipo a saúde. Vamos lá, população de Franca, de tempo em tempo a gente tem a contagem das populações. Isso aí vem de milhões de anos. Mas aí você pode perguntar, mas Hashem não sabia quantos tinha? Sim, sabia. Mas para se organizar, o povo, eles estavam se degladiando entre eles. Percebemos que a partir da contagem, o que é feito diante do tabernáculo, cada tribo ele dá a ordem e determina que cada tribo se alinhe conforme a ordem dele, para que haja uma adoração perfeita, para que haja uma sincronização no sistema de adoração, no sistema, em caso de precisar de sair para uma batalha, o tabernáculo vai estar protegido, os homens vão estar preparados. Então, quando o Hashem pediu para organizar esse censo, tanto é que as coisas estavam. Eles eram, o judeu, naquele tempo, olha só, eles são muito bem organizados, gente. Para pegar a linhagem deles, a raiz deles, nenhum dia foi feito isso, porque eles já tinham toda a documentação, eles já sabiam quem pertencia o quê, só estava meio bagunçado entre eles. Mas a Hashem determinou, faça a contagem. Amém? Então nós precisamos de acreditar naquele que já sabe quem nós somos, naquele que já sabe o que nós podemos fazer para ele. Agora, quando essa contagem também ela tem um lado, vamos dizer assim, humanamente falando, negativo, porque esses que foram contados morreram no deserto. Eles não permaneceram. Então, há uma sentença também sobre isso. Então, nós temos que ater aos detalhes de Hashem, as coisas que ele vai trabalhando, e nós precisamos de observar no que a gente está sendo envolvido. Senso, que eu acabei de falar. Necessidade do contexto. Bamidbar, o Chumash, que é a Pecudim, o livro dos censos, há indício de uma intenção deliberada de abordar contexto de crise, não apenas como de caráter informativo, a necessidade de trazer os censos com as divisões e classificações entre individuais e famílias representa o quê? Um atestado de que Israel estava longe do nível comportamental, espiritual, ideal. O nome Chumash Apekudim desvenda uma das funções do conteúdo de Bamidbar. Em outras palavras, propiciar a aprendizagem com os erros do passado para não repeti-los no futuro. Ou seja, já vinham errando. Já vinham errando. Hashem deu uma chance para eles, deu uma oportunidade para eles.
se consertar diante dele, se mobilizar da forma que é preciso. Mas a palavra nos diz que o homem é de dura cerviz. Nós vamos aprender em Os Parashot que é um momento em que decretou a sentença desse povo. Mas ele está avisando, ele está tentando fazer com que eles mesmo contornem a situação deles. Então, trazendo para nossos dias, não vamos esperar que sejamos contados. Não vamos esperar que esse tipo de sentença chegue sobre a nossa vida. A Salma está passando por alguns problemas de saúde, e a gente estava no banho agora e começamos a conversar. E ela começou a chorar. Eu falei, olha, você tem que estar preparada, porque uns ficam doentes e morrem. Outros ficam doentes e vivem doente. Vai vivendo doente, vai sofrendo. Nós temos que aceitar as coisas que sobrevêm. Sabemos que muitas coisas que nós sentimos na pele é juízo. Não se assuste, não. É cobrança. A conta vem. Então, vem para um e vem para outro. Aí nós temos que... Eu passo por muitas coisas. Às vezes eu quero questionar o porquê que eu estou passando, mas aí eu lembro o que eu fiz. Eu falei, tá aí. Ou seja, é um bom motivo para nós saber o porquê nós estamos sendo contados. O porquê nós passamos por alguma situação. Agora, tem gente que faz de bobo, né? Nós não podemos fazer. Eu sei onde eu errei. Você sabe onde você errou. Israel sabe onde que eles errou. Então, se a sentença veio, é porque ele fez coisa que não devia. Então, nós temos que ser realistas. Principalmente o judeu. Nós não temos que florear nada. Nós não temos que romantizar nada. O negócio, como diz o nosso rabino, aqui é batata assa. Então, nós temos que entender que as situações vêm. Mas aí vai depender muito da nossa resposta a Deus para nós sair ou sucumbir em determinada situação. Se nós der uma resposta que a Hashem espera que nós damos para ele, beleza, nós podemos até escapar. Mas se não, tchau. Então, o senso é porque alguma coisa não vai bem. É porque alguma coisa estava fora do contexto em que ele idealizou. Vamos lá. Olha só. Sobre o olhar, Ain Hará, olho mau. Shemot, Êxodo 30:12, está escrito assim, ó. Quando você fizer o recenseamento dos israelitas, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida quando for contado. Dessa forma, nenhuma praga virá sobre eles quando você os contar. Você que está dentro de uma carrala ou conviveu dentro de uma igreja há algum tempo, sabe que certa feita o rei Davi cismou de contar o soldado dele. Cismou. Beleza. Não tem problema contar. Mas eles não tiraram a oferta de sacrifício pela alma deles, que seriam o dobro do meio shekel. Então, shekel, né? Então, ou seja, ele não fez isso. Ele não tirou a oferta pelas almas daqueles que estavam sendo contados. Podia contar. É o que a Hashem está falando aqui. Para que não venha sobre eles uma praga e os mate. É o que aconteceu lá. Então, a Hashem, ele orienta Moshe para que não venha sobre nós. Agora, trazendo para os nossos dias, isso nos leva à questão da oferta, nos leva à questão do dízimo, entendo como quiser. Mas quando, às vezes, nós não... Eu não quero ser como eu já vi muitos pastores dizendo que se você não der o dízimo, você vai morrer, você não vai ter salvação. Eu não quero entrar nessa questão, porque isso aí é problema do rabino. Esse tipo de ensino vem dele. Mas eu quero te dizer que
por às vezes nós falhar com Hashem em algum quesito desse, nós podemos obter enfermidade de bobeira. Porque às vezes nós achamos que quando nós não traz a casa do tesouro, vai ficar assim. Pode ser que sim. Outro dia, conversando com uma pessoa, é um cara bem estabelecido, né? Eu falei para ele, e ele está desonrando a mãe dele. Ele está deserdando a mãe dele. Ele falou umas coisas da mãe dele que eu não tenho coragem de falar para vocês e não precisa também, mas só daí você já começa a idealizar. Eu falei, olha, você precisa honrar a sua mãe, não importa o que ela faz, honra a sua mãe. Porque diz a minha Bíblia, e a que você tem na sua casa também, deve estar escrito lá que quando você honra pai e mãe, você acrescenta, você prolonga os seus dias de vida. Ou seja, você não vai morrer de doença, você vai morrer de outra coisa, mas de doença não. Então, honra o seu pai e sua mãe. Então, o que eu quero dizer? Quando ele não honra a mãe dele, ele pode ter problema. Ele falou assim, mas eu não acredito muito nisso não, porque olha a minha situação, eu estou bem. Eu falei, tá, enganoso é o seu coração. Você está sendo enganado. Por enquanto está bem. E a hora que a Hashem pedir isso? A hora que a Hashem pedir a conta? Vai tirar, vai amanhecer, não vai amanhecer sem nada. Pega algumas tragédias que estão acontecendo, as pessoas tranquilas, de repente, perdeu tudo, se viu sem nada. Mas por quê? Juízo. O Rabino falou semana passada, e eu já tinha conversado com minha esposa também, juízo. Isso é juízo. Então nós temos que observar que quando nós não honramos a Deus, o juízo vem. Isso é fato. Então não vamos levar a nossa vida relaxadamente. Vamos ser sérios. Sérios no nosso caminho. Porque eu estava vendo um shiur essa semana, o rabino estava ensinando que às vezes o lugar que você vai chegar, ele não tem o valor, não tem o mérito do esforço do caminho que você faz para chegar lá. Pois bem, a gente vem para Carral. Eu saio da minha casa, eu ando uns 15, 16 quilômetros, outras pessoas andam 30. Hashem, para nós pode parecer comum. Eu entro no carro e daqui a pouquinho estou lá. Mas Hashem, eles vendo o meu esforço, está vendo o seu esforço. Mas você pode pensar, mas eu moro a 5 quilômetros, eu moro 1 quilômetro da Carral. Não importa, você vai fazer um tipo de esforço. Então, Hashem, ele não fica devedor. Ou seja, nós já somos abençoados por sair de casa e vir para Carral. Aqui nós recebemos outra bênção. Então, é necessário nós ter essa sensibilidade de que sobre o olhar de Hashem, nós podemos ser bem-aventurados. Yeshua conta muitas parábolas sobre a bem-aventurança e nós não podemos esquecer disso. Não conta. Legal, né? O Senhor falou a Moshe, no deserto do Sinai, da tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito, disse ele, façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um, pelo nome. Bonito. Mas veja bem, mas quando Deus, a Hashem, ele chama Moshe, primeiro ele apresenta o deserto. Eu não podia falar direto da tenda da reunião, da tenda ali onde que eles iam ser atendidos, não podia entrar direto, mas primeiro o Hashem, ele mostra o cenário que vai receber, ou que estava recebendo a tenda. Ele seria submisso à tenda. O deserto, ele não é maior sobre a nossa vida. Às vezes as pessoas dizem, estou passando pelo deserto. Amém, que passa, vai passar mesmo. Não é? Mas o deserto não é maior, porque o importante é que no deserto existe a tenda, aonde Hashem está. Mas uma tenda pode comportar Hashem? Se um espaço muito menor que a Arca da Aliança representa a presença de Hashem, imagina uma tenda.
Nós somos como tenda, nós somos como um templo. Então, não importa o deserto que você passa, não importa que situação você se veja, mas põe uma coisa na sua mente, que Deus, Hashem, Ele se faz presente. Ele está ali. Porque se Ele disse que estaria ali na tenda do encontro, isso é bacana, isso é lindo, não é? Saber que Ele vai estar ali, ele desce do Sinai, né? E desce e vai para a tenda para receber, para estar com eles, para dar diretrizes, para trazer o alívio para eles. Isso é muito lindo, não é? E nós percebemos que na sequência, olha, 1:4 diz assim, ó: um homem de cada tribo, o chefe dos grupos, famílias, deverá ajudá-los. No hebraico transliterado, Ve'etchem Yu Ish La Mate Ish Rosh Levite Avotat Yu. E diz assim: convosco estará um homem, aí vai a sequência. Mas, e daí, Moré, o que é isso? Eu não entendi esse passuque. Pois bem, Hashem está dizendo que, depois de muitas coisas ali, aqui, vamos pegar a parte do bezerro de ouro. Não, desculpem, a parte dos espias. Caleb cadê o... Falhou aqui, o Caleb e Josué, é que o Yehoshua, né? No hebraico é Yehoshua, eu tentei lembrar esse nome aí, toda Arabá. Então é complicado, pensa, vem para cá. Mas é bom. Veja bem, então esses dois, eles estiveram junto com os outros 10. Mas eles não questionaram. Eles não reclamaram. Então Hashem está falando para nós, ó, desses 12, vão sair 2, está citando 2 homens aqui, porém um vai liderar o meu povo, que foi Yehoshua, Josué. Então nós observamos que vale a pena observar onde nós andamos, com quem nós andamos. Tem um comentário aqui para frente, mas veja bem, às vezes acontecem algumas coisas em nossa vida, em termos de comunhão, de comunidade, e às vezes a gente quer tomar algum partido, né, alguma decisão, não vou fazer isso, vou ficar na minha, blá, 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 sabe essas coisas assim? Só que estudando aqui, a Hashem falou, não, filho, muda o seu jeito, tem esse negócio não, você vai ter que alinhar ao que eu quero. Porque acontecem algumas coisas e você tende a recuar, mas não é para recuar, é para envolver. Veja bem, quando Elias, ele estava passando por uma dificuldade, ele estava com muita fome, e de repente Hashem prepara uma viúva para tratar dele. E ele achando que é o cara, né, o profeta, eu sou o profeta de Deus, o que você quer? O que você quer que eu faça? Ela falou, não, eu pertenço a um povo. Ou seja, ela escolheu, no caso de ser julgado, junto com o povo. Nós vamos estar observando na sequência aqui a diferença de ser julgado sozinho e ser julgado com o povo. Então nós precisamos, eles estavam junto com os 10, mas eles não participaram do mesmo pecado. Veja que eles tiveram porções privilegiadas ou situações privilegiadas dentro da nação. Olha, vai sair 2, mas um só é o que vai coordenar o meu povo, vai dirigir o meu povo. Tanto é que na morte de Moshe, ele atravessou o Rio Jordão e continuou a jornada. Então, ele foi um dos escolhidos. Então, vale a pena nós escolher a melhor parte. Eis a questão. Que parte nós estamos escolhendo? Ser o problema ou ser a bênção? Ser a questão ou ser a resposta?
Então, nós precisamos de analisar muito bem, é uma questão de usar o cérebro, para nós não ficar pagando preço que não precisa. Israel pagou preço que não precisava. Por que está pagando preço hoje? Nós defendemos Israel, mas o que está passando em Israel está pagando preço, é juízo. Não é só porque o povo quer 6 bilhões de não sei de quanto de pessoas quer exterminar Israel, isso é fato, mas é preço que está pagando. Por quê? Está pagando o preço porque na época que deveriam ter tomado toda a terra, não tomou, deixou um pedacinho lá, marcou bobeira. Agora paga o preço. E isso só vai ser consertado no Olam Rabá. Porque por enquanto, até chegar lá, é isso aí que nós vamos ver. Devemos interceder? Sim, é a nossa função. É bíblico, é mandamento, mas é preço que paga. Por quê? Não fez a lição de casa. Quando nós não fizermos a lição de casa, a conta vem. Excluídos ou protegidos? Pois bem, quando do recenseamento, Hashem diz para Moshe, olha, a tribo de Levi você não conta. Às vezes nós ficamos excluídos de algumas coisas, às vezes nós ficamos sentidos, né? Chué, como diz a morar, para baixo. Xoxo, né? Não fica não. Deixa de bobeira. Porque aqui, essa tribo, é muito lindo estudar as coisas de Hashem, porque olhando assim, nós podemos lembrar por que eles foram tirados. Mas nós estamos, o passuque que ia seguir aqui, pega os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas e os rebanhos do levita em lugar dos rebanhos dos israelitas. Os levitas serão meus, eu sou o Eterno. Olha só o que a Hashem está dizendo. A princípio, é muito bom você meditar no shiur, nas parashot, porque, a princípio, quem faria esse serviço dos levitas, seria os primogênitos de toda a tribo de Israel. Mas quando eles pecaram, olha só o que o pecado faz. Pecaram o pecado do bezerro de ouro, foram destituídos, perdeu essa oportunidade de trabalhar no templo, ali no sacrifício, de trabalhar mais perto de Hashem. Eles perderam, então a tribo de Levi foi colocada no lugar, pega os levitas e coloca no lugar dos primogênitos, ou seja, os primogênitos iriam ocupar esse lugar. Então vejam bem que vale a pena nós pagar o preço, ficar fora do pecado. Às vezes é melhor nós ser excluído, porque tem outro detalhe aqui. A tribo de Levi foi a única tribo que não se dobrou diante do bezerro de ouro. Olha o mérito. Olha só a elevação que eles alcançaram. Meu tempo já foi. Que eles alcançaram, manda um pouquinho. Que eles alcançaram por não participar daquela oferenda, daquela besteira. Então, vamos rever os nossos conceitos, vamos rever os nossos caminhos. Será que vale a pena eu ser ou eu agir do jeito que eu estou pensando? Será que eu vou ter retribuição favorável ou vou ter uma conta para pagar? Então é muito interessante essa questão de, às vezes, nós estarmos fazendo a coisa certa, porque se vier alguma cobrança, porque também há a possibilidade de nós somos testados. Não pecamos, não fizemos nada de errado, mas há o teste. No teste nós somos também testados. E às vezes quem não está muito ligado, acha que é por causa de pecado, que Deus é injusto. Não! Vamos ver que Deus não é injusto. Veja bem, lição importante e difícil. Mas afinal, por que os levitas, assim como Josué e Caleb, tiveram de ser excluídos do coletivo? Quando uma fonte de destruição se abre
ela irá atingir mesmo pessoas que não merecem tal punição de acordo com suas ações. E, a não ser que tenha méritos particulares muito especiais para com o Eterno, para que o Eterno o proteja daquela destruição. Darash, Aram, número 8, tratado. Então, veja bem, quando olhamos para a Torá, vemos a tribo de Coré. A família toda foi engolida pela terra. Mas nem todos fizeram o mal que ele estava fazendo. Afrontou Moshe. Afrontou o líder. Vai ser tratado em Parashot seguinte também, para frente. Então, observamos que não vale a pena certas atitudes nossas. Não vale a pena certos comentários nossos. Veja bem, eles foram excluídos, eles foram tirados da coletividade, mas não morreram por causa do pecado deles. Conversando com o meu rabino agora, antes de começar aqui, porque a tribo de Levi, eles morreram de velhice, mas não morreu pelo castigo de caminhar pelo deserto. Eles não foram punidos. Os que dançaram na frente do bezerro de ouro tiveram a punição, mas a tribo de Levi, e Josué e Caleb, eles não foram punidos com essa penalidade, eles não tiveram essa sentença sobre a vida deles, eles não morreram no deserto por causa do pecado do bezerro de ouro. Então nós precisamos de atentar que essa explicação impressionante nos ensina muito sobre a providência divina, as Ashgahá Elohim, ou seja, a maneira como Deus dirige os acontecimentos desse mundo, Olam Hazé. Então, acontece terremoto, acontece deslizamento de terra. Às vezes o camarada está lá de baixo, ele salva, e o outro que estava lá em cima morreu. Por quê? Ele tinha algum mérito, ele tinha alguma coisa? Coincidência? Não, não existe isso. Deus coordena todas as coisas. Então, por que acontece a desgraça com um e não acontece com o outro? Mérito. É as formas como Deus coordena. Mas Deus é injusto? Não. Aí que ele mostra justiça. Imagina quando alguma coisa acontece que denota injustiça. Não, ele é justo. Nós precisamos de aceitar o trabalhar de Hashem. Quando nós aceitamos, as coisas tendem a ser diferentes para o nosso lado. Amém? Todarabá. Agradeço a Hashem por tudo, agradeço ao meu rabino, aos líderes por essa oportunidade e que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. Amém, amém.